Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso episódio de número 39 do Fala Time Cast. Rica, quase 40, hein? Bora pra 40. Não dá nem, time, não dá nem pra acreditar, tá passando muito rápido, só convidado bacana, mas antes da gente começar, queria agradecer aos nossos patrocinadores, começando com o supermercado Pague Menos. Nosso muito obrigado. E um recadinho do Pague Menos aqui, e aí você que está nos ouvindo, ainda não se inscreveu no circuito de corrida Pague Menos, a próxima etapa é em Itu e está imperdível. Corra já para o site corridaspaguemenos.com.br e garanta já o seu kit. E além de cuidar da sua saúde, dá para cuidar do seu bolso. No Pague Menos você encontra os melhores preços e pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão Pague Menos. Quer um conselho? Passa no Pague Menos. As corridas dá para parcelar em 10 vezes também, Rica? Sabe? Ó, então não é só no supermercado, as corridas também 10 vezes, time. Continuando nossos patrocinadores, a Care Club, a base para a sua saúde, Care Club Piracicaba, nosso muito obrigado. A loja Run For, tudo para sua corrida. O energético 220 volts e a Fotop. E eu já vou dar um spoiler. Não um spoiler, vocês já sabem quem está aqui com a gente, que a gente vem falando. Simone, seja muito bem-vinda, que é físio da Care Club. Time, ela tem um currículo de causas impossíveis. Ela arruma todo mundo. A última pessoa que eu sei que ela arrumou, que é muito próxima a mim, é o Lucas Bueno, que é o nosso diretor de operações, que não estava conseguindo correr. E assim meio que desembramou ele lá, que depois a gente pode até falar disso também. Fisioterapeuta, ex-atleta, uma pessoa super 10 para conversar. Quem já passou na Care Club e estava com alguma coisa, fala com ela que, acho que tem um CPU aí dentro que já busca ali, só de olhar já consegue entender um pouco do que está rolando com a pessoa, e tem ajudado e ajuda muitas pessoas a atingir os sonhos, a voltar a correr, a voltar à atividade física, a sair de uma lesão por conta de acidente, que eu já vi você atendendo já pessoas, não só jovens, mas pessoas de idade também, né? Você tem um carinho muito grande pela turma de melhor idade, vamos se falar assim. Time, Simone com a gente aqui, tá na tela, Mika? Ô, Rica, nossa, desculpa, eu tô com... O Mika acabou de entrar aqui, vai. Simone! Ó, e ela... Kirschke, como que fala assim? Kirschke. Kirschke. Isso, fala bem. É de origem... Alemã. Ela tem cara de alemã, né, time? Uma salva de palmas pra si que tá aqui com a gente. Aê. E ó, antes de começar o nosso bate-papo, tem um nosso patrocinador que também quer falar dele, que é a Fotop. E a Fotop mandou um presente pra você. Ai, que legal. E a gente já começa o nosso podcast, que é muito chique, com presente, time. Presente da Fotop legal, pra Simone. Obrigada. Ó, enquanto a Si vai abrindo ali, Fotop. Ai, que lindo. Ó lá. Ai, eu amei. Mostra pro time lá. Ó lá. Obrigada. Ai, que legal. Vikings Run, né? Foi, do ano passado. Que legal. Obrigada, amei. Fotop sempre presenteando nossos convidados. Muito bonito. Que eu costumo falar que a gente gosta muito da Fotopsy. Por quê? Nosso trabalho aqui é inventar, fazer as corridas. E a Fotop nos ajuda a eternizar esses momentos. Sim. Que muitas vezes são sonhos, muitas vezes são momentos de descontração, igual a Vikings. Momentos felizes que a pessoa estava vivendo ali na corrida. E a Fotop vai lá e eterniza e tem um trabalho lindo e a gente gosta muito. Obrigado, Fotop! Obrigada, arrasaram. Ó, e para você que está nos escutando e quer ser um parceiro, não só das nossas corridas, mas também do nosso podcast, eu vou deixar um número de celular. E o Rica, dá para colocar um QR Code na tela? Liga aí para o 97421-6902, DDD 019, ou manda um e-mail no comercial@chelsea.com.br e vem ser parceiro nosso aqui, vem se conectar com essa galera, vem usar a corrida como uma plataforma de comunicação para a sua empresa, para o seu produto, para o seu negócio. Começando agora com a nossa convidada. Eu sei que você tem uma história no atletismo. Sim. Eu não lembro qual a modalidade que é. Conta um pouco assim, como que você começou? Que na Care tem isso, né? A maioria das pessoas que tem lá tem alguma passagem, alguma ligação com muito forte com o esporte.
E aí as pessoas perguntam, nossa, como que a Simone é muito boa para fazer um Reduca, para trazer a pessoa de volta, tal. Ela entende. Porque acabaram de ver a foto dela, né, Timé? Ela corre, então assim, ela sabe do que tá rolando ali no dia a dia de uma pessoa que tá treinando ou tá querendo conquistar algum desafio. Como é que foi o seu primeiro contato com o atletismo? Como começou essa paixão? Nossa, então, eu morava em Porto Alegre. E em Porto Alegre tem um clube muito grande que se chama Sojipa. E eu morava do lado. O meu irmão, ele fazia atletismo e fazia punhobol. É um jogo alemão que é tipo vôlei, só que pode quicar uma vez a bola no chão. Eu nunca tinha escutado falar de punhobol. Literalmente Já, é só o punho. É bem tradicional lá. E aí, eu tava com 8 anos e meus pais falaram assim: ah, tu tem que escolher um esporte. Bem antes, com uns 4 anos, eu já tinha feito ginástica olímpica e eu gostava. Mas meus pais falaram: não vai pra ginástica olímpica, porque é muito forte, né? O pessoal treina demais, é meio over. Aí eu, beleza, só puxar a saca do meu irmão, então eu vou escolher um dos dois. E aí eu fui fazer aula experimental de atletismo e amei. E aí, desde então, eu nunca mais larguei o atletismo, treinava todos os dias na Sojipa, lá em Porto Alegre. E aí eu entrei na escolinha com a Martina, e aí eu amava. Só que eu comecei a me destacar em várias provas. E aí eu fui pro heptatlo, que são um conjunto de 7 provas, né? Então, nos 2 dias de competição, começa no primeiro dia o 100 com barreira, o salto em altura. Eu posso estar misturando a ordem, mas são 2 dias. E aí vão pontuações. Por pontuação. Então a gente tem até um livrinho, saltou 5,20 metros no salto em distância, dá tanto de pontuação. E aí a gente vai somando as pontuações. E aí era o 100 com barreira, o salto em altura, o salto em distância, né? O arremesso do peso, 200 metros, 800 metros e lançamento do dardo. Quantos anos você tinha, hein? Eu acho que eu tinha uns 12 anos aí. Nossa. E aí eu era muito boa em saltos. Então no salto em distância eu tive o recorde da minha idade, eu acho que na época era mirim. Então tava indo bem. Mas eu não gostava muito de lançar dardo, peso, essas coisas não era minha praia. Mas eu ia bem nos saltos e no 200. E no 800 metros eu ia bem também. E aí eles ainda me colocavam nos revezamentos, porque faltava gente, né? E eu aguentava. Só que aí teve uma época que teve um boato que o heptatlo, em vez de 7, iam se tornar então 8 provas, um octatlo, né? Sei lá como é que fala. E aí eu comecei a treinar pro salto com vara. Só que eu comecei a me destacar muito no salto com vara. Aí, bom, vamos profissionalizar, vamos pro salto com vara. E aí eu fui campeã estadual, campeã brasileira de salto com vara. Que animal. O que significa Sojipa? É Sociedade de Ginástica de Porto Alegre. E é mantido pela prefeitura? Não, é um clube, tipo o clube de campo aqui de Piracicaba, né? Um clube de... Tipo um clube normal. É, um clube normal que tem sócios. E aí tem os projetos sociais também deles, de equipe infantil, enfim. E aí tem vários esportes. Tem esgrima, tem natação, tem piscinas olímpicas, tem uma coberta e uma outdoor, né? Lá é muito grande. Tem futebol, punhobol, tem tudo que tu imaginar de esporte tem lá. Não, olha a importância, eu gosto muito de falar disso. Primeiro, os pais. Você tem que escolher um esporte. Sim. Não é assim, você quer ficar na TV, quer ficar sem fazer nada, não. Tem que escolher um esporte. Escolhe, isso com 8 anos. Sim. E essa provocação dos seus pais, se pegar toda essa trajetória, o profissional que você é hoje, a quantidade de pessoas que você ajuda, tem a provocação dos seus pais, que daí você acabou encontrando um esporte que, você se apaixonou, e depois a gente vai entrar, eu sei que você mudou de cidade e foi seguindo, que aí resolveu estudar e já vai chegar nessa parte. E ter o clube, né? Hoje o clube está muito
caiu demais, né? Infelizmente, Sim, caiu. essa precisa voltar, É. precisa voltar. Mas ó, para você que é pai, Timé, para você que é mãe, a importância que você tem na provocação em cima do filho para fazer atividade física Total. é total. Os pais são exemplos, né, também. Então, tipo, minha mãe também ia direto pro clube, e aí, enquanto eu treinava, ela ficava caminhando, correndo. O meu pai, coitado, não tinha tempo, porque ele trabalhava demais. Mas eles me incentivaram bastante. E outros que incentivaram bastante era a minha escola. Então, eu estudei no Colégio Pastor Gomes, em Porto Alegre, que é uma escola alemã, de origem alemã. E eles incentivam muito o esporte. Lá eles tinham um convênio com o clube, porque era só atravessar a rua. E aí a aula de educação física, muitas vezes, era no clube também. Então eles incentivavam muito. Que Aí massa. depois, mais tarde, eles me deram. Não, logo que a gente foi pro Domes, eles já me deram bolsa, mas por causa do meu irmão, porque meu irmão já fazia esporte. E aí eles falaram assim: como que o irmão mais velho vai estudar num colégio bom, que é particular, bilíngue, e a irmãzinha pequena não? Então eles já me deram bolsa também. Então eles incentivavam bastante. Aí depois eu mantive minha bolsa porque eu fazia esporte, eu era boa no esporte e também nas notas na escola. Então eles incentivaram muito também. Nossa, olha isso, imagina a criança Uhum, já sabendo que, meu, eu tô numa escola bacana muito boa. por conta de estar ligado ao esporte. Sim. O esporte abre Puta, isso é muitas muito- portas, né? E eu acho também ele dá a oportunidade. Claro que a pessoa tem que agarrar a oportunidade, mas acho que muito da minha personalidade vem do esporte. Então, de tipo, ser pontual, ser dedicado. Então, essas coisas mudam também o caráter, né? Desde de pequeno já ser estimulado a isso. Eu não sei, se eu não lembro de ver na região esse tipo de atitude assim de escola particular trazendo aluno por conta de esporte. Já chegou a ver, Rica? Na minha escola pública tinha bastante essas competições, né? Não, mas não assim do tipo, você é bolsista por conta do. Eu vejo isso uma cultura muito americana. Mas acho que são alguns colégios. Aqui em Piracicaba eu sei que o CLQ faz isso porque eu tenho paciente que tem Que tem bolsa. Ou tipo, não, talvez não bolsa 100%, porque daí eu já não sei. Não sei mesmo quanto que é. Mas pelo menos um desconto, alguma coisa assim, entendeu? Que legal. Ô, Si, e quando que você percebeu que dava pra levar o atletismo mais a sério, assim, como atleta? Nossa, desde o início eu fazia assim porque eu gostava, né? Mas aí, quando eu fui para o segundo ano do ensino médio, eu já era campeã brasileira, participava de todos os eventos, né? Então, eu fui Já pro gostava de ganhar, já. Aham. Então, pra mim, é uma coisa que, tipo, se eu não tô no primeiro, o meu pai que falava, o vice ninguém lembra. O meu pai Olha, era já complicado. cutucava. Aham. Então, eu sempre dou o meu máximo. E aí, no segundo ano do ensino médio, o Pinheiros, aqui de São Paulo, me chamou. O treinador Henrique, ele me viu num desses campeonatos brasileiros, no juvenil, que foi em Maringá, se eu não me engano. E aí ele entrou em contato comigo pra falar, vem fazer um camping, alguma coisa assim. E aí eu vim pra São Paulo, Com quantos anos você tinha? 16 no segundo ano, acho. Nossa. Mas aí, nessa primeira vez, eu acho que eu fiquei 2 semanas. Tá. E aí ele, a gente quer te contratar. Só que daí eu falei assim, eu tenho mais o terceiro ano, né, do ensino médio aqui. E a minha escola é muito boa, né, bilíngue, então alemão, inglês, tudo essas coisas, era muito boa. E aí eles queriam me colocar numa escola pública, né, aqui em São Paulo. Aí eu até fui ver a escola, porque nunca se sabe, vai ter uma Sim. escola muito boa. Aí eu falei, não tem condição, eu vou acabar o meu ensino médio em Porto Alegre e aí eu vou. E literalmente acabou num dia as aulas, no outro dia eu estava em São Paulo morando, treinando. Literalmente, foi assim. Eu nem participei da minha formatura do terceiro ano, nada, porque eu tava já em São Paulo. Então com 17. Com 17 17 anos, anos.
morei numa república do Pinheiros. É aquela coisa, né? República sempre é meio complicado. Sim. É difícil, né? São outras pessoas com outra cultura, com... E todo mundo novo, né? Assim, Eu acho que da minha idade só tinha eu mesmo. Eram umas meninas um pouco mais velhas, umas muito legais e outras um pouco mais complicadas. Mas é assim, né? Porque são, que nem eu falei, são várias pessoas com culturas diferentes, com educações diferentes, e para tu conseguir lidar é difícil. Mas também acredito que foi muito bom pra mim. Né? Aprender a lidar com outras pessoas. E morar com outras pessoas é difícil. Mas foi uma tiro fase. de letra, foi. Teve algum treinador que te marcou, assim? Nossa. Putz, esse foi muito importante na minha carreira. Nossa, até me emociona, assim. Ó, time, não sei se vocês estão vendo, o olhão dela encheu de lágrima. Então, aí o Pinheiros me demitiu, né? E aí eu fiquei sem treinador. Eu fiquei, putz, caramba, o que eu vou fazer da vida agora, né? E aí apareceu esse treinador, o Neilton Moura, que ele foi treinador da Keila Costa, ele é especialista em saltos, né? E ele me deu muito apoio. Falou, não, venha treinar aqui comigo, Pangaré, que eles chamam todo mundo de Pangaré. E uma pessoa incrível, assim, de todas as formas. Em São Paulo? São Paulo. Olha a importância de uma pessoa, de um treinador Não, sensacional. humano, né? Um cara que poderia ser um outro tipo de pessoa. Nossa, pelo resultado que tem, pelas conquistas que tem. E assim, ele faz muito projeto social, sabe? Então, tipo, nessa época que daí que eu saí do Pinheiros, eu não tinha vara pra treinar. E aí os meus pais, eles tiveram condição de comprar vara. Eu falei, gente, vara é muito caro. E aí, tanto que hoje, eu tento retribuir da forma que eu posso, né? Então, eu não salto mais. Eu dei minhas varas pra ele. Eu tinha 3 varas, dei 2 varas pra ele treinar com a molecada. E outra vara foi pra Bragança Paulista também, com um menino do salto com vara, que é atleta, e ele tá começando um projeto social lá. Então, eu tento fazer aí alguma coisa, né? Então, já que o esporte me deu muita coisa, eu tento retribuir também. Se você pudesse mandar um recado pro Neilton, o que você falaria pra ele? Nossa, não, ele já sabe que eu converso direto. Agora faz um tempo que eu não falo com ele, mas ele foi muito importante na minha vida. Se não fosse ele também, eu não estaria onde eu tô hoje. E não poderia ajudar tantas pessoas como eu ajudo hoje. Só tenho a agradecer. Turma, ela deu o exemplo das varas. Mas a Si pega muito caso, né, que eu sei de pessoas que estão numa situação ruim de saúde ali, de não estar conseguindo e não tem uma condição financeira de se cuidar, e você ajuda essas pessoas. Parabéns, viu? Obrigada. E parabéns pro Neilton também, pô, é sensacional saber que existem pessoas assim no mundo e que te pegou numa fase, né, que eu não sei, mas talvez se não fosse ele ali, você teria desistido, voltado pra casa e, sei lá, ter seguido um outro rumo da vida, né? Total, porque daí aí que eu fiz também, foi atrás de começar a faculdade, porque no Pinheiros eles falavam que iam dar a faculdade, bolsa na faculdade, só que eles enrolavam muito. Não sei qual que é a didática lá, não sei como é que funciona. Mas eu fiquei 1 ano, eu acabei o ensino médio e aí eu fiquei 1 ano sem estudar por conta dessa demora. E aí eu, quer saber? Vou tacar pau. Aí também meus pais, graças a Deus, também são muito, tipo, vamos, né? A minha mãe, nunca esqueço, minha mãe falou assim, é caranguejo que anda pra trás, né? Então você vai ficar aí, se vira, vai ficar aí. Bom, beleza, vou atrás de faculdade. Meus pais fizeram a ponte com o vice-reitor da Unip e aí fui lá conversar com ele e consegui a bolsa pra mim. Que
Legal. na Unip. Consegui pra mim e pra uma amiga minha ainda. E aí o Ney também dando suporte, porque os meus pais conseguiram a Bolsa Talento Esportivo de São Paulo. Só que aí eles deram pontapé. Aí eu precisava treinar, ter resultado, e o meu treinador também fazia relatório. O Ney fazia os relatórios, tudo na maior paz, assim, sabe? E você nessa época competindo e buscando resultado para ter a bolsa, estudando. Como que era essa rotina? Você lembra? Gente, era, nossa, exaustiva, né? Porque eu estudava de manhã, começava às 7 da manhã, acabava meio-dia. E aí eu ia pro treino. Só que o treino, o Ney, ele é treinador de Guarulhos. Então imagina, eu morava na Marechal Deodoro, que é lá no Santa Cecília, Janópolis, né? Então é mais centro-oeste de São Paulo. Eu Só não pra faço imaginar. ideia. Bom, é lá no meio. E aí, a minha faculdade era no Tatuapé e o treino era em Guarulhos. Então, tipo, era uma loucura. Na verdade, eu nem ficava em casa, só chegava pra dormir, né? Então, ia pro treino, era umas 2 da tarde, e aí saía de lá umas 6, 7. Aí até chegar em casa já era 8, aí comia, tomava banho, dormia. E dormia. Estudava. Gente, eu estudei pouco na faculdade, não vou negar, não. Porque não dava muito tempo. E aí depois, quando chegou o estágio da faculdade, aí não tinha condição de fazer as duas coisas. Aí eu falei, bom, agora tenho que focar, e parei de treinar. Também já não estava mais dando resultado, porque quando eu estava em Porto Alegre, no último ano, eu rompi o reto femoral, que é o músculo do quadríceps. Eu rompi total, assim. E aí, desde então, tava difícil saltar, tava bem difícil. E aí eu falei, bom, agora chega de atletismo, eu vou focar na minha profissão. E foi o que eu fiz. Aí estudei. E aí já era físio. Fisioterapia, aham. Fisioterapia. Eu falo que eu não estudava muito, gente, mas eu sempre tirei nota muito boa. Graças a Deus. Mas no último ano eu estudei pra caramba. Aí depois já emendei a pós-graduação, aprimoramento, tudo lá em São Paulo. E aí fui ficando lá, estudando bastante mais, né? E treinando muito pouco. Aí fiz a pós lá na USP, né, em reeducação do movimento, e o aprimoramento em fisioterapia esportiva pelo site da Unifesp. Que legal, sim. É. Só um parênteses, eu não sei quem já teve a oportunidade de assistir competição de pista. Ai, muito legal. Eu fui convidado no ano passado pelo presidente Joel da Federação Paulista de Atletismo. Ele falou, Gui, vem assistir. Era uma final, não lembro do que era. Mas é um baita do evento legal, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem uma turma correndo aqui, outra saltando ali, aquele assim, eu fiquei provocado aquele dia, falei, cadê o público? Não assim, tem. O público que tá lá é a família, são os outros atletas, os amigos que tá ali, mas é um evento, que era pra estar aquele estádio cheio, rolando... Dá dó, né? É um baita, assim... de um produto. Sim. Né? Aquilo passando na TV, ia ser fantástico. Os meus filhos foram. E eles ficaram, assim, encantados. Doidos. Assim, correndo pra lá e pra lá na muretinha, querendo assistir tudo, vendo ali. Baita negócio legal. Muito legal. E eu acho que pra quem tá ali competindo, também deve ser muito massa essa energia, né? Uhum. É diferente quando tem mais gente. Mas da época que eu parei de treinar pra hoje, já tem muito menos pessoas. Já tinha pouco, mas hoje tá quase zero, né? Então, esse final de semana teve Sul-Americano. Ninguém sabe que teve. Então, os atletas do Ney, o filho dele, o Thiago, foi campeão sul-americano de salto em altura. Que né? legal. Por exemplo... E se fala muito pouco, né? Fala muito Baita pouco, conquista. ninguém sabe, né? E aí a gente ajuda do jeito que dá. Mas, ó, e assim, eu assistindo lá, eu lembro a garra. É que eu tô te imaginando nessa época. Uhum. Fazendo tudo, estudando, longe da família, numa cidade
uma mudança Uhum. cultural gigantesca de Porto Alegre para São Paulo. Total. Ali fazendo força na pista. É E, uma... e eu tinha 17 anos, né? Com 17 anos. Isso vai forjando, né? Vai. Aí dá pra ter uma ideia do drive, né? Do profissional. Por que que você é assim hoje, faz as coisas do que você faz, tem essa bagagem como atleta. Última pergunta dessa fase, tá? Como é que foi essa... Falei agora de Porto Alegre para São Paulo. O que mais você sentiu? Então. Uma são as palavras, que tem algumas palavras diferentes. Então, até eu virar a chave, às vezes eu passava umas vergonhas, assim, né? Tipo, vai na padaria e pede um cacetinho, entendeu? Mas isso são algumas coisas mais ridículas, né? Sim. Mais engraçadas, na verdade. Mas, assim... comportamental. O gaúcho, ele é uma pessoa mais direta. Então, o tom que eu falo teve que mudar. Porque, às vezes, eu falava, eu era grossa, né? E, na verdade, não era que eu tava sendo grossa. Eu tava sendo o meu jeito gaúcho de ser, né? Mas isso eu acho que foi o que eu mais senti. Porque na faculdade, eu era representante de turma. O pessoal me detestava. Porque eu via umas perguntas e eu respondia, né? Seca e direta. Mas aí depois eu também fui modulando. Aí eu já entendi que é mais pisando em ovos um pouco. Não posso ter tão 880, né? Ou muito preto no branco. Mas foi mais isso que eu senti. Foi isso. E o frio, graças a Deus, que não tem aqui, né? É engraçado, time, aqui no nosso estúdio é muito gelado. É muito gelado. É gelado mesmo. E eu falei, se traz blusa porque é gelado. E aí, é isso, né? Uma pessoa do sul que não gosta de frio, né? Eu não gosto. Eu fico triste. Quando é muito frio. Eu também não gosto de frio. E por que você foi estudar fisioterapia? Podia ter sido educação física, podia ter sido um monte de... Tem alguma coisa aí que te brilhou o olho? Eu passava muito tempo na fisioterapia, né? E o meu fisioterapeuta, o Fabrício lá de Porto Alegre, ele era muito legal. Eu falei, caraca, isso aqui é legal, olha o que ele faz. Nossa, como que ele conseguiu me recuperar assim, né? Dessa forma tão bem. E aí eu fui conversando com ele, já no segundo ano do ensino médio, porque até então eu pensava em fazer alguma coisa com engenharia, alguma coisa mais exatas, porque eu gosto de números e eu sou boa nisso, né? Matemática, física, pra mim é fácil. E eu gostava muito, então eu tava partindo mais pra essa área. Só que aí, como machucava muito, passava muito tempo na fisioterapia, eu acabei aprendendo a gostar. E aí eu sempre fui muito de querer cuidar, né? E ajudar, isso já é muito de mim, assim. Eu vejo qualquer coisa e já quero ajudar. Então, eu acabei decidindo pela fisioterapia por conta disso. E o que levou você para seguir na fisioterapia esportiva, assim, como uma especialidade? Eu gosto muito de esporte, né? Adoro esporte. Isso me brilha o olho mesmo. Então, por isso que eu fui para essa área do esporte. Querer ajudar mais os atletas a conseguirem... Atletas, esportistas, enfim, a conseguir chegar no seu objetivo. E aí você estava em Porto Alegre, foi para São Paulo. Como que você chega em Piracicaba? Já vem direto para Care Club? Eu vim direto para Care Club. Direto para Care Club. Recebi o convite para vir para Care e aí eu pensei assim, São Paulo vai ser sempre essa correria, né? Eu queria mais qualidade de vida. Aí ofereceram aqui e eu vim. Não, mal sabia ela que trabalhava, que ia trabalhar de cedinho até de noite em Piracicaba. Né? Assim, não tem... Só que assim, eu começo... Tem dia que eu começo às 6h30 da manhã, né? É isso aí. E a maioria dos dias acaba às 8 da noite. Mas em São Paulo, tem gente que começa às 5 da manhã. E tem gente que acaba às 10 da noite, 11 horas da noite. E tem o deslocamento também, tem todo o deslocamento, que é no mínimo 1 hora, né? Aqui eu moro a 3 minutos da Care Club, né?
Não, É outra qualidade de vida. realmente é outra vida. Antes da gente continuar, time, momento corrida, beleza, Rica? Bora? Ó, antes de eu falar, o que vai rolar agora, tá, Si? Eu vou falar de uma corrida nossa que vai rolar. Inclusive, eu acho que você já participou, que é da nossa Night Run, Run for Night Legal, Run. aham. E você vai pensando em um desconto que você vai dar para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando. E o Rica vai falar a quantidade de pessoas que vai poder utilizar esse desconto, legal. tá bom? Tá. Então, enquanto a Si vai pensando ali, time, dia 7 de junho vai rolar a nossa primeira corrida noturna de 2025, que é a Run for Night Run, que é uma prova super legal, distância única de 6 km, num percurso planíssimo, ideal para bater RP, ideal para trazer aquele amigo que quer começar, porque time é muito plano. É uma prova super legal porque tem muita gente. É muita gente correndo junto, é uma energia surreal e é de sábado à noite. Então, assim, tem muita gente que fala. Eu tenho um amigo que chama Raul, um beijo, Raul da Zaione, e ele tem uma dificuldade muito grande de acordar cedo. Ai, Time, para quem tem dificuldade em acordar cedo para ir participar de uma corrida, essa é a corrida especial para você. Vai lá, corre com a turma, depois sai, vai no barzinho, vai se divertir, tudo suado mesmo, tá, time? E dia 7 de junho vai rolar Run for Night Run. Se pensou no desconto? Ai, ai, ai. Será que o pessoal vai gostar? Não sei. E aí, Si? Ó, gente, 30% de desconto, 30%. então. Puta, Si é parça. Acho que ela já eu ajudo sabe. do jeito que eu posso. Meu, super legal. Ó, quantos que vamos aí, Rica? Quem está fazendo conta? Não, é o bloco de notas agora. Que legal. Mas Vamos para 8 pessoas. 8 pessoas a 30% de desconto. E qual vai ser seu cupom? Podia ser seu sobrenome, ninguém vai acertar. Ó, quem acertar o sobrenome leva. Kirschen. Ai, põe Cifísio. Cifísio. Beleza? Cifísio. Então, 30% de desconto nos serviços de fisioterapia lá da clínica. Também? Ah, eu acho que o pessoal super topa. Ó, Legal, hein? que legal, hein? Pode ser? Pode ser. Só chamar na... Vamos deixar o WhatsApp da Care? Pode ser, sim. Ó, que Mais legal. fácil. Viu? É a primeira vez que a gente recebe isso, né? Um presente do convidado. Vai vir mais vezes. Vai vir mais vezes, tem mais história pra si. Ó, valendo, time. Cifísio, colocando as 8 primeiras pessoas, tem 30% de desconto para correr a Run for Night Run, que vai rolar no dia 7 de junho. Beleza? E deixa eu falar. Time, todas as nossas inscrições acontecem pela plataforma da Ticket Sports. Às vezes a gente recebe essa pergunta, Gui, por que não tem em outro lugar? Time, não tem em outro lugar porque a gente não confia. Ticket Sports é a maior plataforma de inscrição de corrida do Brasil. Tem um sistema de segurança contra hackers violento, é parceiraço nosso. Então, assim, todas 110% das provas da Chelsea estão dentro da Ticket Sports. E também não só provas da Chelsea, as melhores provas de organizadores, que também são meus amigos, você vai encontrar lá dentro da plataforma da Ticket Sports, beleza? Si, voltando, tá? O que mais te encantou na proposta de trabalhar na Care Club para decidir fazer parte do time? O que foi que... Então, a Care Club ela é diferenciada mais pela questão multidisciplinar integrada, né? Então, lá não são só fisioterapeutas que trabalham. Tem médico do esporte, ortopedista, nutricionista, e todo mundo trabalha junto. E todos são muito abertos a conversar, e entender e te ajudar. Então, é isso que faz a diferença, né? Porque eu falo, uma cabeça, ela pensa, mas uma cabeça que pensa com outras junto, pensa muito melhor, né? E consegue ir mais longe. Então, isso que me fez decidir pela Care, né? Então, eu entendo que eu posso ser boa em uma parte, mas outra pessoa, outro fisioterapeuta, por exemplo, ele é bom nisso, mas ele é melhor em outra parte do que eu. Então, sempre ter esse contato com outras pessoas que tiveram outras experiências,
né, do que a sua. E aí a gente se ajuda a chegar no objetivo do paciente, né? Então isso que foi o que me brilhou os olhos na Care Club. E, turma, não é que eu vivo lá dentro, mas eu tô direto lá, eu treino, eu faço a musculação lá dentro, faço recover, enfim, eu tô sempre lá. Eu já vi a turma andando com raio-x, mostrando para outra pessoa, e aí o que você acha disso, conversando, tem essa troca viva lá Total. dentro. A gente já teve o prazer de ter o Boal aqui também, a Monique, psicóloga, uma galera da Care, e também não porque eles são patrocinadores do podcast, mas é porque fazem diferença e fizeram diferença na minha vida. Eu já contei isso, mas eu adoro contar, porque em 2019, na verdade acho que de 2015 a 2019, eu sempre corri com dor no joelho direito. Nem lembro mais direito qual que é. É legal, é verdade. Eu não lembro qual joelho, eu acho que é o direito. E lá, através da Reduca, eu tinha passado por médico, um monte de coisa, que chegaram até a falar pra mim, ó, correr não é pra você, procura outro esporte. Nossa, Aí eu falei assim, caceta, mas é o meu trabalho também, né? Tem tudo a ver. Além de eu gostar muito, a gente vai muito pra outras corridas pra ver o que tá acontecendo, entender, sim. copiar o que tá dando certo, rola muito isso. E viver isso que a gente acaba proporcionando pros atletas aqui dentro. E o fato de correr com dor, nossa, era um negócio assim, muito ruim. Muito ruim. E acaba afetando não só a parte física, né, mas a parte mental também. Porque um esporte, no caso a corrida, ele funciona também como um extravasamento, né? Total. Tira o seu estresse, é o seu hobby, é o que tu gosta de fazer, e aí imagina, tu ter que ficar sem fazer o que tu gosta. É muito complicado, né? E aí cada vez então amanhã eu vou ir e eu não vou sentir dor. E aí tu sente dor. Aí tu já fica de novo. E aí fica nesse ciclo, e aí cada vez tu acaba ficando mais estressado. E aí vai percebendo que as pessoas que estão na sua volta acabam sofrendo com isso também, né? Porque tu fica mais estressado, você acaba descontando em quem? Exato. Né? Então, a gente entende que um esporte não é só para questão física, né? É também para parte mental, social. Hoje a gente entende também que a saúde é um contexto mais abrangente, né? Então, tem o físico, o mental e o social, são esses três pilares. Então, tu tem que ter um esporte, beleza, parte física, né? Então vai lá, condicionamento, força, que a gente sabe que é importante também. Mas a parte mental de tu extravasar um pouco, né? É uma terapia também, né? Tá ali na natureza, enfim, onde tu gosta de fazer o teu esporte. E também a parte do social. Então, muitas das vezes é onde tu consegue conversar. Hoje o trabalho é que o meu eu falo o dia inteiro, né? Com os meus pacientes, mas muita gente é computador e não tem mais ninguém. Às vezes fica sozinho em casa, né? E aí na hora de praticar o esporte é onde consegue ter essa questão do social, né? Saúde não é mais só físico. Tem que pensar em todas essas outras questões. Você sabe que na época um médico falou que eu não era para eu correr, porque eu tenho o pé chato e extremamente caído. Fui no outro que me falou, usa palmilha, porque a dor no seu joelho tá vindo da palmilha. Enfim, um monte de coisa. E aí eu corria com palmilha. Até eu chegar na Care, a turma falava, tira a palmilha, vem aqui, me filmaram com uma câmera lá, e ainda tem um programa lá que passa uns risquinhos, aí me mostraram que eu tava, cada vez que eu corria, eu jogava um pouquinho e começava a doer, não já no começo, depois de um tempo que começava a doer, porque eu forçava muito o joelho. Fiz uma Reduca até hoje. Vou fazer o 70.3 em agosto. Legal. Tô treinando muito e não tenho dor. Não tenho dor. Então, assim, se você, time, algum médico passou por algum lugar que te falou para de correr ou para de fazer atividade que você gosta, vai na Care Club. Gui, eu não tô em Piracicaba, tem Care Club em São Paulo, Porto Alegre, tem um monte de lugar. Passa porque
a visão dos profissionais tem É essa diferente. é diferente, tem essa linha que a Si tá falando. A última coisa que a gente faz é tirar do esporte. E o nosso objetivo é colocar a pessoa de volta no esporte o quanto antes. Porque a gente tem de todo outro contexto. Nossa. Né? Então, tirar do esporte não é a solução. Não é parando de correr que vai fazer parar de doer o joelho. Porque quando tu voltar a correr, vai doer de novo. Sim. Né? Então, se essa dor, claro, tem que avaliar, né, o que é. Mas se essa dor for relacionada, no caso que a gente está falando, à corrida, a gente tem que avaliar o padrão da biomecânica. Porque o problema não é fazer um movimento errado, mas fazer vários movimentos errados. Né? E na corrida é um movimento cíclico. É sempre o mesmo ciclo. Numa perna, na outra perna. Numa perna, na outra perna. Então, eu fiz 5 quilômetros, não incomodou. Mas eu fiz 10, incomodou. Mas por quê? Então, até os 5, tu teve a capacidade de aguentar aquele estímulo, né? Aquele padrão biomecânico lesivo, né? Mas quando tu aumenta o volume ou a intensidade, enfim, aí vai aumentar o número de repetições, né? Então, como é que tem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É praticamente a mesma coisa. Então, 5 quilômetros, tu vai dar em torno de 2.500 passos numa perna só. Então, 2.500 vezes eu fazendo isso aqui na mesa, uma hora vai sair uma lasquinha, vai furar um pouquinho, entendeu? Então, o problema não é fazer uma vez, é fazer várias vezes. E aí, tem todas as outras questões da capacidade do atleta de aguentar. Então, muitas vezes o pessoal que começa, né, a treinar, eu vou fazer 5 quilômetros. Aí, o que eles inventam? Tentar todo dia correr 5 quilômetros até conseguir, né? Aí, tu tava do zero, foi todos os dias lá, tentando, muito rápido, sem fortalecimento. Então, a gente fala, olha, gente, tem que pegar a planilha com o treinador, tem que fazer um fortalecimento. Talvez a pessoa tá com sobrepeso. Tem que cuidar da biomecânica, alimentação, passar com Nutri. Então, uma lesão, ela nunca é por um fator só. É uma somatória de coisas, né? Então, que nem eu tô falando, biomecânica, nutrição, sono, como que tá, estresse, né? Parte mental, como que tá, tá fortalecendo, né? Então tem tudo isso. Ingesta de água, como que tá sabendo fazer realmente o ciclo certinho, né? E no início a gente só acha legal e quer fazer por algum motivo específico e não vê todo o resto. Vamos entrar nessa parte de lesão, que a turma gosta. Uhum. Gosta de saber como curar, mas não gosta de ter, né? Ninguém gosta de ter lesão. Sim. Qual que é a lesão ou as lesões mais comuns que você vê no dia a dia? Nossa, na corrida, muita canelite, bastante. Síndrome do trato iliotibial, que é aquela dorzinha do lado do joelho. Então, deixa eu anotar. Canelite. Canelite, essa aí é clássica, a síndrome, né? Do estresse tibial medial. Desculpa, lateral. Do estresse lateral? Sim, do estresse. Bandeira tibial. Vamos pegar essas duas. Canelite. Pra quem nunca teve. Eu nunca tive canelite, eu acho. Graças a Deus, porque eu já tive, é horroroso. Qual que é o sintoma de uma canelite? Então, a canelite, ela é uma dor na parte medial, que é a parte interna da canela, né? Nossa, é uma dor muito limitante. E ela é muito provocada, né? Pelo afundamento, pela falha de sustentação. Então, aquela pessoa que corre sentadinha, sabe? Muito impacto, então aquela corrida sonora. E a pronação do pé, que é o que mais a gente vê. Então, aquele pé meio bobão, soltão. Tem essa junção de coisas. Junta tudo. Que nem eu falei, nunca é um fator só, né? É a somatória de coisas. Então, juntou tudo isso, é batata. E ela costuma aparecer com um volume maior de treino ou não? Não, às vezes nem isso. É que nem eu falei, cada um tem a sua capacidade de aguentar as cargas, né? Se a pessoa não tá tão preparada... Pega uma pessoa, vamos supor, outro Guilherme, seu gêmeo. Só que ele dorme
4 horas por noite, 5 horas por noite, já acorda cansado, não se alimenta bem. Chega lá, nem tem planilha, só chega e sai correndo 1 quilômetro enlouquecido. Vai incomodar, entendeu? Tem um padrão de biomecânica bem ruinzinho, vai incomodar. Então percebe, é que nem eu falei, é uma somatória de coisas. Então a canelite, ela é muito causada por conta disso, mas às vezes a pessoa tem tudo isso e não incomoda, né? E aí entra também aquela pergunta, a gente muda o padrão biomecânico se não tá incomodando? Depende. Tem que ver qual que é o objetivo dessa pessoa, né? Ela tem vai um para uma objetivo- maratona e talvez o... Ela tem o objetivo de aumentar o volume? É bom a gente melhorar o padrão. Então eu falo para meus pacientes, tem o padrão biomecânico perfeito? Tem. Só que a gente não consegue ser perfeito, né? E se a gente chegar nos 90% da perfeição, tá ótimo, né? Então tem coisas que são um padrão muito enraizado nosso. Aquela maniazinha assim, né? Será que a gente consegue mudar? Às vezes não. Mas melhorar, limpar, né, os outros padrões que tem exacerbados, né, que estão fora do objetivo da corrida. Qual que é o objetivo da corrida? Ir para frente, né, e só para frente. E a gente fala, quanto mais linear possível, melhor. Então, oscilações verticais, laterais, muita rotação, o barulho, né, tudo isso tá fora do objetivo da corrida. Claro, na corrida tem a fase aérea, então vai ter um pouquinho de oscilação, mas uma oscilação de 5 centímetros, 6 centímetros é muito diferente de uma oscilação de 10, 12 centímetros, né? Então tudo que sobe uma hora desce com maior intensidade. E aí dá mais impacto. Então tem tudo isso. Sim, para você que está escutando, nossa, mas como que eu consigo saber tudo isso? Vai lá na Care Club que eles têm uma câmera, tem uma pista que você corre lá e fica te filmando. E aí o programa de computador, aliado ao olhar do físio ali, vai entender essas oscilações. E aí também tem muita gente pergunta assim, mas vai me filmar na pista ou na esteira? Eu falo, onde que tu treina? No solo normal, assim, na rua? Ou tu treina mais na esteira? Se for mais na esteira, a gente filma na esteira. Se for mais na rua, a gente filma lá na pistinha, né? Então, sempre a gente busca o mais similar possível do que tu tá fazendo no dia a dia. E aí, a gente avalia não só o movimento da corrida, né? Vários. Eu tô atendendo uma atleta de balé. Então, avalio o movimento dela. Basquete, tênis, a gente avalia todos esses movimentos. Até coisas da vida diária, né? Eu já atendi paciente, tinha dor no ombro para estender roupa. Aí o jeito que estendia, Jesus amado, entendeu? Entendi. Então dá para avaliar a biomecânica em vários movimentos do geral. Assim. E o que o atleta pode fazer para evitar a canelite? Tem alguma? Olha, bastante fortalecimento. Porque, que nem eu falei, tudo é capacidade e demanda. Então, se tu tem uma capacidade de aguentar a demanda que tu tá dando, tá tudo certo, não vai incomodar. Mas se tu não trabalha a sua capacidade, então como que a gente melhora a capacidade? Um exemplo da canelite. Fortalecendo bastante tibial anterior, que é esse músculo da frente da canela, que daí eu passo bastante para meus pacientes aquele exercício de bater o pé assim, ó, sentado. Bastante fortalecimento de tríceps sural, né, que é a panturrilha mesmo. E aí eu gosto de um exemplo para vocês aí que tem canelite. Aquele fortalecimento de panturrilha inclinado. Então, na parede mesmo, segura na parede e aí faz o movimento da panturrilha, de fortalecimento de panturrilha, aquele normal, de sobe e desce, Sim. só que inclinado, porque na corrida a gente tem o quê? Um pouco de inclinação, né? Então, mais funcional. Então, esses são bem clássicos. Então, a gente já entendeu o que é a canelite, como evitar. E o tratamento? É demorado? Depende? Depende. Quando tu recém começa a ter uma dor, é muito mais rápido do que uma dor muito crônica. Ai, nossa, eu tenho isso. A pessoa fica com dor e fica... amanhã vai passar. Não passa. Depois eu vou esperar esse final de semana. E ela não para de treinar, né? Não, logo vai passar. E ela só piora, né?
Só piora. Porque tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho, né? E aí cada vez vai piorando mais. Então, se pega no Porque comecinho, o muito tratamento é mais rápido. Nossa, tranquilo. Agora, quando a pessoa já vem com 4, 6 meses de dor, aí complica. Porque a dor a gente divide em duas, basicamente, né? Então, a aguda e a crônica. A aguda é agora. Logo começou, aí, boa, ela vai parar com o tratamento. Mas quando a gente deixa ela ficar crônica, Faz parte da gente ali já a dor? faz. E literalmente faz. Porque o seu cérebro, ele é muito inteligente para umas coisas, mas ele é meio burrinho para outras. E quando tá na crônica, o cérebro entende que a dor faz parte de ti. Então a gente fala que corticaliza essa dor, né? E aí pra gente tirar é mais complicado. E aí depende também das experiências de vida que tu teve. Você é mais sensibilizado, menos sensibilizado. Às vezes, nem sempre, a gente faz o tratamento e ainda fica um resquício. Ou a gente faz o tratamento e aí a gente vê que o tecido tá tudo certo. Já tá 0 bala. Mas a pessoa ainda sente a dor. Essa dor tá lá no cérebro mesmo, porque o cérebro já entendeu que faz parte. E mesmo a gente fazendo as coisas de sensibilizar e tudo, não desensibiliza. Aí tem que entrar com uma medicação. Aí precisa ir no médico do esporte, no fisiatra, ver essa questão. Mas muitas das vezes alivia, melhora só com o tratamento de fisioterapia mesmo, de sensibilizar já no local mesmo. Legal. E a síndrome Do trato iliotibial. do trato Iliotibial. iliotibial? É. Por que você tá rindo, o Rica? Vou Não, falar. é porque tem vários nomes, né? Então, esse O que é essa dor? é uma dor Essa síndrome. na lateral do joelho. Tá. Nossa, é uma dor ruim também. Toda dor é ruim, mas é Sim. que tem outras que dá uma limitada boa, né? Essa tem um músculo aqui em cima, no quadril, que depois ele transforma numa fáscia. E aí essa fáscia... O que é fáscia? É um tecido mais rígido. Sabe aquela pelinha do frango? Sabe, né? Não a pele. Aquela embaixo da pele, que é mais... Uma cartilagem? Não é uma cartilagem, mas sim. acho que você entendeu. Não desenho pra você aqui. Vai. Ele insere bem na lateral do joelho. E aí, tem alguns padrões de biomecânica, então aquele joelho em valgo que entra, né, a pelve que cai, acaba tracionando essa inserção no joelho. E aí imagina, tá o osso ali com o músculo inserido e toda vez esse músculo fica puxando o osso. O que vai acontecer? Se você fizer muitas vezes, vai inflamar. E aí ou inflama bem a inserção no osso ou ali a parte do trato, né, da face. E como que previne isso? Então, esse é bem ligado à biomecânica. Bem ligado Tem que fazer uma reduca ali tem que reeducar pra o entender movimento. antes. Tira a inflamação, né? Então a gente tira com os aparelhos. Às vezes tem que entrar com alguma medicação, nem sempre. E aí melhora o padrão biomecânico para não ficar repetindo esse movimento de irritação, que gera irritação no local, né? A prevenção e o tratamento é quase que a mesma coisa, que é a reduca. Reeducação. Reeducação. Então, que assim, ó, a gente, na fisioterapia convencional, o que faz? Tira a inflamação com os aparelhos, desensibiliza o local, né, com o choque e exercício, e aí fortalece. Por que fortalecer? Porque daí tu aumenta a demanda da pessoa aguentar, tu aumenta a capacidade da pessoa aguentar a demanda que está sendo imposta a ela. Então, por isso que fortalece. Mas tem uma hora que nem vai fortalecer e não vai aguentar, porque a demanda é muito alta. Porque se fosse só relacionado a fortalecimento, todo mundo do CrossFit não teria dor, porque eles são muito fortes. Sim.
E já atendi paciente do CrossFit com dor na canela, né? Com canelite. E aí foi ver o movimento, pronava muito e era aquela corrida bem batida. Aí do joelho a mesma coisa. Se fosse só fortalecer, né? Mas não, tem que fazer o trabalho completo para que não volte depois, né? Pra resolver de vez Resolve ali. de vez, senão a gente fica só enxugando gelo, a gente tira a inflamação, a pessoa vai lá, treina, corre, inflama de E novo. volta. Aí, fortalece, aumenta a capacidade de aguentar a demanda, mas, que nem eu falei, vai ter uma hora que não tem mais o que fazer para fortalecer, você vai ficar fisiculturista, né? Sim. Ou se você pudesse escolher uma bala de prata pra dar pros corredores uma maneira deles prevenirem lesões. Tipo, time tem um monte de coisa, mas isso Sim. aqui vai te ajudar demais. O que seria? Pensando nos corredores. Pensando nos corredores. Olha, pensando em biomecânica, o que eu vejo que é mais fácil para ter uma métrica o pessoal de casa fazer é a cadência. Porque na cadência, no relógio dá. Então, tu consegue acompanhar como que ela tá, Boa. né? E aí, a cadência é o número de passos por minuto que tu dá. Né? Então, é a frequência de passos. E a grande maioria das vezes, essa cadência é muito baixa. Então, hoje, se sabe que o número lá, mágico, é de 180 passos por minuto. Por quê? Na verdade verdadeira, a gente sempre fala em aumentar 10% da cadência da pessoa. Normalmente, as pessoas correm 150, 160. Então, aquela corrida passeando no bosque, sabe? Saltitante. Sim. E aí, quando tu saltita, sobe muito e desce muito, né? Então, afunda. Então, por isso que eu falo da bala de prata ser a cadência, cuidar da cadência. Porque é uma métrica fácil da gente ter. Porque se eu falar outra coisa, as pessoas vão pensar que tá fazendo e tá fazendo errado. A cadência dá pra mensurar. A cadência dá pra mensurar. Então, eu acho que é mais fácil a gente pensar numa cadência um pouco mais elevada, né? Então, um contato mais rápido com o solo, para não dar tanto tempo de afundar e gerar todos os padrões de biomecânica que são lesivos. Então, quanto mais rápido tu passar pelo chão, melhor é, né? Time, olha a sua cadência. A dica da Si, que legal. Pô. Isso, e aí, muitas vezes, também o pessoal vai tentar fazer a cadência um pouco mais rápida, né? E aí vai ver que o passo tá um pouquinho mais curto, né? Isso ajuda também, passo mais curto, porque se o seu passo tá muito lá na frente, é difícil de eu conseguir transferir o meu peso para frente, né? Então, o passo mais curto, ele cai já mais embaixo do seu centro de massa, fica mais fácil de propulsionar, de fazer todos os outros movimentos. Então, não que o passo curto seja, sei lá, 50 centímetros, não é isso. É tu conseguir te propulsionar mais e cair o pé embaixo do corpo. Aí, percebe que daí já fica um pouco mais complicado? Porque a pessoa pode achar que tá fazendo uma coisa e não tá. Sim, tá fazendo totalmente o inverso. Então, por isso que eu falo, a cadência é mais fácil de pensar porque tem uma métrica, né? Mas outra coisa que é mais fácil de pensar é tentar fazer o passo um pouco mais curto na velocidade que tá. Porque a maioria das vezes, então não tô falando que é o caso de todo mundo. Aí tem que avaliar específico para saber. Mas a maioria das vezes que a gente percebe na clínica que são aqueles passos muito grandões chutados. E aí entra com o calcanharzão lá na frente, né? E aí isso freia todo o movimento da corrida. Então trazer esse pé um pouco mais para baixo. Acho que também um insight disso é que muitas das vezes os corredores acham que para ir mais rápido tem que aumentar o tamanho do passo. E na verdade não. A gente só consegue se propulsionar quando tá no chão,
né? Então, não no ar. No ar é só consequência, você não consegue fazer nada. Então, se você der um passo muito grande... Você tá fazendo só mais força ali pra te jogar pra frente. Tu acha que fica com a imagem do Bolt, assim, correndo, né? É exatamente Né? isso. E aí, uma das analogias é a bola e o quadrado, né? Então, nesse caso, a gente quer ser uma bola. Nesse caso. Porque a bola tá sempre em contato com o chão, então ela consegue ir mais longe. Se eu der empurrar uma bola e um quadrado aqui, né? Uma caixa aqui. Quem que chega mais longe? Empurrando com a mesma energia? A bola. A bola. Porque ela tá sempre em contato com o solo. Então ela tá sempre passando. A caixa não, ela... Tum, tum. E aí vai perdendo energia, né? Ó, time, guarda isso, a bola e o quadrado. A hora que você estiver correndo, pensa nisso. Você é uma bola. Você... Ô, Si, a gente falou de lesão, mas eu vejo muito lá dentro, com você e dentro da Care Club, as pessoas... E eu tô percebendo essa mudança cultural nas pessoas. Pois eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu vou fazer uma maratona, uma meia maratona, e eu não vou esperar a lesão. Sim. Eu vou me preparar para aquele sonho acontecer. Sim. E aí entram vários viés lá dentro, assim. Você tem algum caso para contar de pessoa que, tá com um sonho e você tá junto nesse processo de ajudar ela a conquistar? Nossa, tô pensando que tem várias histórias, né? Deixa eu ver. Eu tive um caso recente de uma paciente que ela torceu o pé. Tadinha, quebrou um pouquinho, fraturou um pouquinho. Não, desculpa. Esse foi outro. Ela estirou os ligamentos do tornozelo. Ficou uma bola, ficou roxo. Caos total. E aí, ela mora em São Paulo e ela vinha tratar comigo quando dava. E ela não tava correndo nada, né? Não conseguia nem colocar o pé no chão, assim, muito, muito difícil. E isso foi logo agora no início do ano. Esse final de semana ela fez a meia do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Eu vi ela te marcando. A Gil. Eu vi ela te marcando, agradecendo. Aí tem outro menino também, que foi agora no início do ano. Ele foi na virada do ano numa praia e aí pisou num caco de vidro e foi caos total. Ai, meu Deus. Esse foi caos total, coitado. E aí teve que fazer toda a recuperação, porque perde muita musculatura, não podia colocar o pé no chão, literalmente. Perdeu muita massa muscular e ele fazia trail, né? E ele tem uma prova importante, mais pro final do ano, acho que em agosto. E aí ele tava super preocupado, né, que não ia conseguir fazer e tal. E aí a gente foi trabalhando, foi sensibilizando, tirando o medo dele também de colocar o pé no chão, porque como foi caos total, literalmente, deu muita coisa errada, coitado. Ele ficou com medo e super compreensível. E aí ele agora já tá fazendo 10 km. 10 que legal. quilômetros. Que legal. Passou por uma cirurgia bem feia. Nossa, foi difícil mesmo. Até eu tenho um negócio só de imaginar. Imagina pisar no caco de vidro e pegar... bom, mas enfim. E aí ele já tá correndo 10 quilômetros no asfalto, mas tá indo. Tá indo. E tá super bem. Com certeza ele vai conseguir fazer... Ele quer fazer uma... Acho que é ultra eu não lembro o nome que ele falou. Patagônia, alguma coisa assim? Não vou lembrar, que é um nome diferente, assim, que eu não tô acostumada. Acho que não é nome aqui. diferente é prova difícil, time. Prova bem Normalmente difícil, é assim. trail. Normalmente é assim. Si, caminhando pro final, vamos falar de corrida de rua. Você lembra qual foi sua primeira corrida que você participou? Nossa, de rua? Olha, aqui em Piracicaba eu sei. Mas da vida? Não, acho que foi... porque gente, eu sempre corri pouquíssimo, né? Porque no salto com vara a gente corre 30 metros, 40 metros. Então, em Piracicaba, foi a Half Marathon que tinha no final do ano. Sim, que virou a meia maratona de Pira.
Que a chegada foi lá no... Na Exalc? Não, foi na... No ali Museu da no Água. Museu da Água, No foi ano da- essa. Que legal. Essa foi a primeira, eu corri 5, que eu gosto de 5, né? Eu também adoro. Adoro 5, que eu chego plena. Aí foi essa, a corrida de rua mesmo, né? Você tá treinando pra correr alguma prova? Ai, gente, o pessoal, meus pacientes sabem que eu sou complicada de treinar corrida. Você Eu só- gosto ela- de estar tá na na prova. muvuca, eu gosto de estar na prova, conversando, né? Mas nessa aí já me ferrei tanto, É. porque inventei de fazer a meia maratona de Porto Alegre, né? Que eu queria correr lá em Porto Alegre. E aí, quem disse que a pessoa treinou? Treinou nada, né? E Aí foi? chegou 2 semanas antes, tinha do Tivoli, daí... Aí eu assim, quem corre 10, corre 21. Fiz tudo pior que meus pacientes, entendeu? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. É. Aí, obviamente, o que aconteceu? Machuquei nos 10 do Tivoli, né? Machuquei meu joelho. Não, e que os 10 do Tivoli tem um subidão, né? Tem subidão, foi naquela última subida que eu comecei a sentir. Nossa senhora. Aí tratei, mas assim, tratei muito mal, porque santo de casa não faz milagre. Eu tratei, acho que era 2 semanas, eu tratei acho que umas 2 vezes. E aí fui. E Porto Alegre tava um frio, mas um vento. E aí, gente, normal já começar a doer. Só do frio, né? Só do frio já tava E você doendo. já gosta de frio? Tava em casa. Começou a doer no -1. Eu saí do carro, já começou Já a começou a doer. doer. Eu vou até onde dá. Aí depois tratei direito, porque eu não conseguia nem caminhar, né? Obviamente. Mas Ó, completei. última pergunta, Si. Qual conselho você daria para quem tá começando agora na corrida e quer evitar lesões e se manter motivado? Gente, esse é difícil, porque tem tanta coisa pra fazer, né? Tantas dicas pra dar, que assim, ó, no primeiro ano tem uns estudos que falam de 18 a 92% de chances de tu se machucar. De 18 A 92, o negócio é você tipo vai se over. machucar, quase. No primeiro ano a chance de se machucar é muito grande. Se tu passou pelo primeiro ano ileso, parabéns. Isso tipo, é demais. Legal. Porque tem tanta coisa, né, que a gente só vai. E aí a gente quer cada vez mais, aí começa no 5, aí vai pro 10, aí vai pro 21, aí... Porque a corrida é legal, assim, né, tem a turma, tem as provas, é animado, e aí a gente vai se empolgando. E a gente tem que entender que antes não fazia nada, ou fazer outra coisa e muda de esporte, né, e pode dar muita coisa ruim. Então seria calma. Calma, vai com calma, pega um treinador, pega uma planilha certinho, vai com uma assessoria, para não se empolgar de forma errada, né? E aí também aborda todas as coisas, né? A planilha é uma delas. A nutrição é outra, o padrão biomecânico é outro. Então, faz a coisa direitinho pra não se machucar e se frustrar. Não é só correr, time. Não é só correr, não é só colocar o tênis e ir, né? Ó, começar é bom sempre começar. Mas pegou gosto, né? Vai olhando pra tudo isso que a Si falou, que é muito legal. E se antes de terminar a gente tem um presente pra você, pra agradecer o seu carinho de você estar aqui. Nossa! Presente. Obrigada! Adorei! Comida! Que legal! Obrigada, gente, tem pamonha. Si, obrigado Eu quero abrir. por você estar aqui. Obrigada. Olha lá, o Pra Rô vai pessoal, pegar olha ali. que legal. Nossa, obrigada, amei. E uma salva de palmas pra Simone. Obrigado, Si, valeu! Valeu, time!